E após os Estados Unidos retirarem o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa Viviane Barsi da lista de sancionados pela Lei Magnitsky, Eduardo Bolsonaro se manifestou, lamentando a decisão e atribuiu o recuo de Donald Trump à falta de união da direita do Brasil. Em uma publicação nas redes sociais, o deputado criticou a falta de unidade e apoio interno, tanto dos políticos quanto dos eleitores, às iniciativas que foram conduzidas por ele no exterior. Além disso, Eduardo disse esperar também que a decisão adotada por Trump seja bem-sucedida na defesa dos interesses estratégicos dos Estados Unidos e agradeceu pelo apoio recebido durante o período que descreveu como de grave crise de liberdade. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota com a gente, ao vivo. Um mundo sempre pedindo que nós nos debrucemos sobre as notícias do dia, né? Mota, queria que você analisasse a decisão norte-americana e essa manifestação de Eduardo Bolsonaro atribuindo a falta de apoio. Bem-vindo. É importante a gente lembrar o que aconteceu nos últimos meses. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou várias vezes indignação em relação ao tratamento dado a Jair Bolsonaro. Trump chamou os processos contra Bolsonaro de caça às bruxas. Trump escreveu 3 cartas sobre o assunto. Depois, determinou a aplicação de tarifas comerciais e de sanções da Lei Magnitsky. A reação do Estado brasileiro aos protestos de Donald Trump e às sanções foi submeter Jair Bolsonaro a restrições ainda maiores. Depois de alguns meses, e sem que houvesse qualquer mudança na situação, Trump retirou as sanções comerciais. Agora, Trump retira as sanções da Lei Magnitsky. Não houve nenhuma carta ou comunicado explicando a decisão. Mas o silêncio, por si só, já é muito eloquente. A retirada da sanção contra um ministro do STF, também a sua esposa, e as análises dos nossos comentaristas, o diagnóstico feito por Eduardo Bolsonaro. Chamar o Bruno Musa, está aqui com a gente no estúdio em São Paulo. O Bruno participou do 3 em 1, faz a dobradinha agora com os pingos nos is. Obrigado pela gentileza, viu, Bruno? Queria que você fizesse também sua reflexão, a notícia mais importante do dia, decisão tomada pelo governo norte-americano, retirada do ministro do STF da Lei Magnitsky, e essa leitura de Eduardo Bolsonaro atribuindo a falta de união da direita. Isso teria contribuído? Veja, boa noite, obrigado pelo convite a todos da bancada e a quem nos escuta. Vamos lá, eu acho que tem um pouco de tudo nisso, viu, Caniato? Eu acho que ao longo dos últimos dias nós vimos, inclusive nas principais mídias do país, colocando o nome de um empresário importante que voou para a Venezuela, ficou 24 dias lá e vale lembrar, ele fez isso quando o espaço aéreo da Venezuela estava fechado por Donald Trump. Esse empresário também foi recebido na Casa Branca, tem uma ótima interlocução com o governo brasileiro, então ele está participando ativamente ali da geopolítica internacional como um todo. Me parece aqui que havia uma certa ingenuidade, na minha opinião, em achar, e eu venho mencionando isso, que o Eduardo Bolsonaro teria de fato uma condição de mudar a visão de Donald Trump. Não é desmerecendo absolutamente o Eduardo, eu acho que ele faz uma luta extremamente legítima, mas o Donald Trump é uma pessoa com suas próprias convicções, não é fácil de ser dobrado. E ele tem um dos lemas importantes, America First, ou seja, achar que ele estava fazendo porque ele quer o bem do Brasil pela democracia, etc., me parece ingenuidade. Claro que o Brasil deveria ter surfado essa onda. Então, para te responder claramente, Caniato, eu acho que o Brasil perdeu mais uma oportunidade, no sentido de, ok, os Estados Unidos foram lá, impuseram uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa. O Brasil, o brasileiro, que acredita que há exageros por parte do judiciário, deveria ter se pronunciado, digamos, de uma maneira mais contundente, etc. Eu acho que é isso que o Eduardo Bolsonaro quis dizer. Agora, o jogo, para mim, ele é muito mais profundo. Me parece que o que o Trump está fazendo é negociar em nome dos interesses dos Estados Unidos, ele, como americano e presidente
dos Estados Unidos. Que seria basicamente isso? Essa negociação para que Maduro renunciasse ao cargo, ou seja, os Estados Unidos teriam que não impor algo militar para retirar o Nicolás Maduro da Venezuela, portanto, teria aí uma interlocução, sai o Maduro, e vale lembrar também que a dosimetria praticamente está sendo aprovada. Então, de repente, ele colocou tudo isso na mesa. Aprova a dosimetria, isso diminuiria a pena de Bolsonaro para 2, 3 anos, logo ele estaria solto. Negociam ali as tarifas que, convenhamos, também impactou negativamente a economia para o americano médio como um todo. E, em troca disso, sairia o Nicolás Maduro. Me parece ali um grande esquema de ganha-ganha, olhando os interesses dos Estados Unidos e, obviamente, a esquerda brasileira vai surfar essa onda com as suas próprias narrativas. Muito interessante, vários aspectos para discutirmos, né? Dosimetria, tem a questão da Venezuela, a atuação de um empresário pode ter ajudado, Lula entregou muita coisa nas negociações, há várias leituras sendo feitas ao mesmo tempo. Chamar o delegado Palomo, também acompanhando o noticiário, vai trazer o seu diagnóstico, suas impressões sobre a decisão norte-americana de retirar o ministro Moraes e a sua esposa da lista de sancionados da Magnitsky e também o diagnóstico, né, o raio-x feito por Eduardo Bolsonaro nessa publicação na rede social, dizendo que a falta de unidade política, principalmente da direita, teria permitido com que os Estados Unidos retirassem a sanção contra o ministro Moraes. Ele falou em janela de oportunidade. Internamente não foi aproveitada essa janela de oportunidade? O que Eduardo esperava? Boa noite, Caniato. Boa noite, amigos da Jovem Pan, colegas de bancada. Olha, a gente não sabe ao certo o que foi negociado para a retirada dos efeitos da Lei Magnitsky sobre o ministro e sobre a sua esposa. Acho que está muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de julgamento, porque não sabemos ao certo o que foi negociado. Pode ser que a dosimetria, o PL da dosimetria, que ainda não passou, precisa passar pelo Senado, precisa ser sancionado ou vetado pelo presidente Lula, pode ser isso, ou também outros interesses que aqui a gente não sabe porque não foi exposto, porque não foram expostos. Agora, o que a gente tem que levar em conta é que os Estados Unidos pensam nos Estados Unidos. Claro que o presidente Trump é muito melhor ter um governo de direita, ter um governo aliado, ter um governo que combata, por exemplo, um dos seus principais inimigos. Não digo principal porque é muito pequeno, que é Nicolás Maduro da Venezuela, que ele está à captura, que está caçando, que está querendo derrubar de qualquer jeito, mas não sabemos ao certo o que foi tratado, o que foi conversado e o que vai sair daqui para frente. Quanto às declarações de Eduardo Bolsonaro, eu tenho lá as minhas dúvidas, porque o que o povo brasileiro, o que a direita poderia fazer? Absolutamente nada, fazer o que a gente sempre fez, lutar no Congresso Nacional com o apoio da população. A população, ela está receosa de fazer qualquer tipo de manifestação, isso é claro, isso é evidente, isso é tão claro quanto 2 e 2 são 4, e os deputados que lutam, né? Não são todos que lutam, enganam-se aqueles que dizem que a direita é a maioria no Congresso, não é, nunca foi, desde o primeiro ano de legislatura, nunca foi a maioria no Congresso Nacional, tanto é que no próprio partido PL, muitos deputados, alguns já foram expulsos, outros ainda não, outros continuam lá, outros estão para sair, votaram muito mais a favor do governo do que do favor dos interesses da direita e do próprio presidente da República. Então, eu acho que agora a gente tem que aguardar. É claro que isso, né, é uma derrota para a direita, não dá para a gente tampar o sol com a peneira, não dá para a gente esconder isso. Isso vai ficar muito ruim para a direita, principalmente para bolsonaristas, porque a esquerda vai usar isso como narrativa de que Lula venceu, que Lula ganhou. Não. Trump está pensando nos Estados Unidos e a gente não sabe ao certo o que foi acordado entre Lula, entre Trump, para ter essa derrubada aí dos efeitos da Lei Magnitsky. Isso é importante, né? Naturalmente, eu acho que todos entendem que os Estados Unidos pensam naturalmente nos seus interesses, né? Mas assim, o que detonou essa decisão? Foi a negociação do presidente, a diplomacia brasileira? O Brasil teria prometido alguma coisa? Ou é uma articulação do tal empresário, tal pecuarista? Ou tem a situação que envolve esse pragmatismo dos Estados Unidos? Isso é o que determinou
e poderia ser com o Brasil ou com qualquer outro país, enfim, são vários aspectos. O Bruno Musi, inclusive, monitorando as notícias, recebeu há pouco um destaque, daqui a pouco ele vai trazer uma atualização para a gente. Deixa eu só passar para o Mota, porque tem essa leitura, trata-se do pragmatismo norte-americano. Cedo ou tarde isso iria acontecer, independentemente de quem é o presidente ou qual o partido que está comandando o país. Você acha que passa mais pelo pragmatismo norte-americano ou a gente não sabe o que Lula tratou com Donald Trump naquelas reuniões? Talvez tenha sido alguma coisa muito importante negociada por Lula com Donald Trump? A gente ainda não sabe. O Palumbo tem razão. A gente precisa proceder com cautela até que tenhamos mais informações. Agora, dizer que os Estados Unidos têm uma política pragmática é dizer que a água é molhada. Qual é a novidade nisso? Alguém achou que os Estados Unidos, em algum momento, ia sacrificar a sua segurança e a sua prosperidade em nome de algum outro país? É evidente que não. Então, eu acho que isso não é um dado relevante do problema. Eu também me espanto com esse fato de algumas personalidades da direita e algumas pessoas que eu reconheço como líderes e respeito a opinião deles, estão colocando a culpa da retirada das sanções na apatia e na inação dos brasileiros. Eu respeitosamente discordo. É como o Palumbo diz, o que eles queriam que os brasileiros fizessem exatamente? A decisão de retirar as sanções, assim como a decisão de impor as sanções, foi exclusivamente de Donald Trump. Eu falei isso aqui inúmeras vezes em resposta àquelas pessoas que teimavam em chamar Eduardo Bolsonaro de traidor, dizendo, tá vendo, foi ele que colocou as sanções. Bom, essas pessoas agora têm que fazer justiça, né? Se elas acharam que foi Eduardo Bolsonaro que foi o responsável por colocar as sanções, agora tem que agradecer a ele por ter retirado. Mas é lógico que elas não vão fazer isso, porque não existe nenhuma coerência de pensamento. No dia 3 de setembro, Caniato, nós falamos aqui, como falamos inúmeras vezes, sobre a Magnitsky. E eu disse, naquele dia, está aqui nos meus apontamentos, que nós tínhamos duas possibilidades. Uma era a possibilidade de que o governo do presidente Trump pressionasse para que as sanções fossem efetivamente aplicadas, porque muita gente disse, olha, foram aplicadas, mas não foram, as implicações bancárias e financeiras nunca efetivamente aconteceram. Então, a primeira possibilidade era essa, que inclusive o governo americano aplicasse novas sanções a outras pessoas ainda mais graves. Mas a segunda possibilidade que eu mencionei naquele dia era de que o governo americano esquecesse o assunto, deixasse isso para lá e fosse cuidar de outras coisas. E eu disse, naquele dia, 3 de setembro, é pouco provável que a gente precise esperar muito tempo pela resposta. Nós esperamos pouco mais de 2 meses. Pois é, exatamente. E você, Musa, tem alguns complementos a fazer, né? Algumas pessoas, inclusive da nossa audiência, escreveram aqui, talvez Trump tenha comprado aquilo que foi dito nas últimas reuniões pelo presidente brasileiro. É preciso considerar essa possibilidade também. Eu ouvi algumas pessoas mencionando que até o momento o Brasil não teria cedido nada. Eu acho isso praticamente impossível, uma ingenuidade acreditar nisso. Tanto é que o que eu falei, que eu acabei de receber, que foi logo depois do meu primeiro comentário, que eu mencionei um dos temas, inclusive a dosimetria, foi o advogado da Trump Media, ele falando o seguinte: esperamos que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram, diz o advogado sobre o fim de sanções amorais. De acordo com Martin De Luca, a recente votação na Câmara da dosimetria e outras medidas foram passos visíveis, mas não os únicos. Então significa que nesse emaranhado há peças muito maiores do que simplesmente um ou outro evento específico, né? Pois é, e a retirada talvez seja uma sinalização, né, delegado Palumbo, a depender da condução desses temas sensíveis, ela pode voltar, né? Seria inclusive uma sinalização de que o governo concorda ou não concorda com a condução de determinado assunto, né? É esperar para ver.
É esperar para ver, exatamente isso como você falou, Caniato. Qualquer tipo de análise agora, acho que seria muito prematuro. Ninguém aqui vai subestimar a inteligência de Donald Trump, presidente do país da maior potência mundial, né? Ele não ia dar um ponto sem nó, na minha opinião, e a gente não sabe o que está por vir. E a gente não tem a mínima noção do que está por vir, né? Nós estamos aqui comentando, mas somente ele sabe o que foi acordado, sabe o que é melhor para os Estados Unidos, ficou pesando entre taxações, entre ter um aliado. Será que mais para frente não vai vir uma soltura de Jair Bolsonaro? Não sei, não dá para a gente prever. Quem aqui em sã consciência ia pensar que o atual presidente ia sair, ia concorrer, ia virar presidente? Pois está aí. Quem falou que não pode acontecer? Dá para a gente prever isso? Não dá para a gente prever. Agora, o que a gente não pode admitir é que colocar a culpa na direita ou colocar a culpa no povo, porque isso daí é inviável, né? O que a gente pode fazer, nós sempre fizemos, pelo menos aqueles parlamentares de direita, né, que nunca abandonaram as suas origens, né, que foram eleitos com base na direita e votam de acordo com as convicções e princípios, principalmente aliado ao pensamento da direita. Agora, o que vai vir daqui para frente, somente Donald Trump, talvez o presidente da República, e Deus saiba. Pois é, tem um site de notícias do Grupo Folha que demandou o governo norte-americano, após a declaração de um integrante, cobrando justamente uma explicação sobre uma manifestação a respeito da dosimetria. E aí o servidor norte-americano respondeu ao site dizendo o seguinte, abrindo aspas, os Estados Unidos consideram a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados como um passo na direção certa, que sinaliza que as condições de lawfare no Brasil estão melhorando. Fecho aspas, e há um erro, inclusive, nesse texto, porque menciona a lei como se fosse de anistia, mas está se referindo ao projeto de lei da dosimetria. Dá para conectar a aprovação da dosimetria, talvez, com essa medida? Talvez seja a versão mais fácil de ser digerida, Mota? Dá para conectar. Dá para a gente fazer todo tipo de teoria aqui, Caniato. Aliás, para quem gosta de teoria da conspiração, nunca houve um momento tão bom, né? A gente pode conectar isso com aquela ligação que Donald Trump disse que fez para Maduro há um tempo atrás, há umas 2 semanas atrás, pode conectar isso com a ida do pecuarista brasileiro a Caracas, com a ligação que o governo brasileiro disse que teve com Maduro. Há uma série de coisas acontecendo nesse momento. Estão circulando aí nas redes sociais, nas listas de WhatsApp, várias versões de um acordo que teria sido fechado entre o governo brasileiro e o governo americano, que envolveria exploração de terras raras, fim da censura nas redes sociais. Como o delegado Palumbo disse, é pouco provável que nós aqui tenhamos mais informação e mais capacidade de análise do que o governo americano. Então, o que a gente pode imaginar nesse momento é que houve um motivo muito bom. Ou o governo americano conseguiu algum objetivo que ele queria conseguir, ou o governo americano mudou de estratégia e deixou de considerar os acontecimentos do Brasil importantes, ou, e essa é a possibilidade que nos dá esperança, né? Eu achei muito bom o Palumbo ter trazido isso aqui, né? Ou alguma coisa foi decidida que é e será muito positiva para o Brasil, para a política brasileira, para a liberdade no Brasil, mas que não foi anunciada ainda e que a gente só vai ver depois. Agora, Bruno Mozo, enquanto as informações oficiais não vierem à tona, a gente vai ficar sem saber exatamente o que aconteceu, né? Qual foi o roteiro para que os Estados Unidos tomassem essa decisão. Diante disso, como os grupos políticos devem trabalhar as suas versões para defenderem as suas bandeiras? Porque isso certamente vai acontecer e já está acontecendo, né? Prejudica mais quem? É possível transformar isso em um troféu?
Eu fico pensando em grupos de esquerda que entendem que isso é obra do presidente da República, que foi muito hábil e conseguiu reverter isso em uma negociação com Donald Trump. Mas espera lá, dá para transformar isso em um troféu, sendo que daqui, 2 semanas a verdade pode vir à tona e aí essa narrativa é jogada na lata do lixo, né? Veja, Caniato, o ser humano tem uma tendência natural a terceirizar a responsabilidade. Na política, talvez isso seja ao cubo, né? Potencializado ao máximo, assim. Então, fica claro que o jogo de narrativas já começou e muito provavelmente, nesse primeiro momento, a esquerda vai puxar para ele todos esses supostos méritos, ou seja, enquanto não vierem à tona de fato tudo que ocorreu, e mesmo quando venha, são muitas coisas de bastidores que a gente não tem ideia do que de fato acontece lá entre 4 paredes, né? Mas claramente, nesse primeiro momento, me parece que a esquerda puxará essa retórica para eles. Veja, a Gleisi Hoffmann acabou de postar lá no X dela falando sobre a vitória do governo Lula, que isso foi um mérito exclusivo da diplomacia brasileira, enfim, aquelas palavras bonitas que eles adoram colocar. E convenhamos, quando você pega principalmente a esquerda e essa esquerda mais ideológica, na grande média, não há nenhum tipo de compromisso com a verdade. Afinal de contas, as próprias ideias que eles defendem não param de pé. Como é que eles podem conseguir manter amparo nas suas próprias ideias? O que vale é a narrativa. E também vale lembrar que o jogo da política ela é um mero jogo para atingir o emocional das pessoas. As pessoas se importam mais e lembram mais daquilo que te afeta emocionalmente do que a razão. E para isso, eles jogam esse jogo puxando e puxarão, que foi o grande mérito do Lula. Mas tem um grande impacto aqui, que é a rejeição. E a rejeição mostra que Lula está difícil de bater, de ultrapassar, ou romper, melhor dizendo, para baixo, aquela barreira ali dos 50%, 51%, 52% de rejeição. Para a direita, eu acho que ela esperará algum momento para puxar, ou então dizer que realmente o grande ponto aqui foi, como eu acho que de fato foi, a negociação dessa parte da dosimetria e talvez uma diminuição da intromissão da China na exploração aqui das terras raras, que vale lembrar, o Brasil é a segunda maior potência com reservas, mas explora menos de 0,5% no mundo é a produção brasileira. E aí talvez empresas americanas entrariam aqui. Mas só para finalizar, novamente, a esquerda não é muito boa de cumprir promessas. Então, o que o advogado da Trump Media colocou, que espero que o governo cumpra as promessas, como ele muito bem falou, eu manteria bem os olhos abertos.